Lula acerta 13 acordos com Portugal em sua passagem pelo país, lembrando que ainda passará pela Espanha também, numa tentativa de aproximação com os Estados Unidos e com a União Europeia, falando que jamais igualou Rússia e Ucrânia, inclusive querendo finalizar o acordo Mercosul-União Europeia, apesar da contestação de parte aí dos europeus. Turquia anuncia que Estados Unidos está jogando contra a sua geopolítica, financiando a criação de um Estado terror, né, perto dos seus domínios, claramente se referindo aos curdos, enquanto o chanceler da China faz uma importante reunião com o presidente das Filipinas, o Ferdinand Marcos Jr., para tentar aparar um pouco as arestas na região do Mar da China Meridional, o que pode significar um afastamento das Filipinas do eixo americano. Lembrando que os Estados Unidos já tinha bases militares e anunciou recentemente a construção de mais 4 bases para as Filipinas, em tese, se defenderem dos chineses. E para finalizar, falar um pouquinho sobre a guerra Rússia e Ucrânia, falando que a gente teve intensos protestos hoje acontecendo na Rússia, principalmente por conta da delegação dos muçulmanos que estão sendo oprimidos, inclusive pela não construção de uma mesquita que iria abrigar 60 mil pessoas na Rússia. Os cristãos ortodoxos não estão curtindo, tá? E hoje a gente teve a manifestação pelo fim do Ramadã também. Mais de 250 mil pessoas saíram às ruas. Isso pode complicar a posição dos chechenos em apoiar a Rússia. E também notícias acerca da ISW, que é o Instituto para Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, isso é bem importante, tá? Que confirma que os ucranianos estão retomando posições em Kherson, no que pode significar o início do contra-ataque dos ucranianos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, hein, tô concorrendo ao Prêmio Best de melhor conteúdo educacional, então vota lá, pessoal, você pode dar um voto a cada 24 horas, e será uma enorme honra para mim, que tô dividindo, né, essa concorrência aí, com referências da educação brasileira, se você puder me apoiar, tá? Eu vou ficar muito grato e, inclusive, prometo sortear aqui alguns acessos gratuitos à plataforma, hein? Link na descrição, volta lá. E também, se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, menos 70 centavos por dia, aulas ali, pessoal, do protesto em Israel, questão das Coreias, resumos mensais, semanalmente a plataforma está sendo sempre atualizada com tudo que é mais importante do Brasil e do mundo para você. Link na descrição, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. O Lula falou ontem que ele estava embarcando em direção a Portugal, até pelo simbolismo que tem, né, de ex-metrópole e tudo tal, para fazer a entrada do Brasil na União Europeia. Claramente, ele fez graves críticas, né, ao antecessor, falando que o Brasil ficou muito isolado, e agora o Brasil tá querendo se aproximar tal. E eu diria que, assim, além dos acordos que foram gerados, cerca de 13 acordos, de equivalência a diploma de ensino fundamental e ensino médio, a questão de carteira de habilitação, por exemplo, comum, né, na verdade válida nos dois países, acho que isso é importante para aproximar o mercado de trabalho, a criação de um escritório da PEX também, o que vai aproximar, galera, o escritório ali de comércio e tal, entre os dois países. Então é fato que os acordos eles foram interessantes. Mas mais do que isso, eu acho que ficou muito nítido a tentativa do Brasil de desvencilhar a sua posição somente como pró-China e pró-Rússia, como as últimas declarações deram a entender, e convenhamos, pessoal, né, por motivos óbvios, para mostrar que o Brasil é um país neutro na situação. Falou, por exemplo, que o Brasil vai querer finalizar sim o acordo Mercosul-União Europeia. A gente sabe que existe uma pressão muito grande, da França, dos partidos verdes, alegando que o Brasil desrespeita os povos indígenas, aumenta o desmatamento da Amazônia, os incêndios no Cerrado, mas mesmo assim o Lula se mostrou disposto a tentar finalizar esse acordo. O que é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu quando recentemente o Brasil desmarcou uma reunião com a Ursula von der Leyen para fazer uma reunião com o Xi Jinping. Cara, convenhamos que isso é bastante sintomático de quem o Brasil está preferindo nas suas relações diplomáticas e geopolíticas. E falou também que no conflito Rússia e Ucrânia, apesar das últimas declarações terem sido mal entendidas pela comunidade internacional, o Brasil considera que sim, a Rússia é culpada, a Rússia errou sim, só que, inclusive, não coloca a Rússia e a Ucrânia dentro do mesmo patamar. O que o Lula está querendo dizer, segundo o que o Lula está falando agora, é que ele está tentando fazer uma geopolítica de aproximação. E você ficar condenando, aplicando sanções, etc., não vai aproximar o fim da guerra. Na verdade, vai acabar intensificando a guerra. A gente sabe que Portugal não parte dessa premissa. Portugal é membro da OTAN. Portugal mandou o Leopard 2, por exemplo, para os russos,
Mas enfim, né, apesar dessa posição divergente, o Brasil ainda assim, né, tentou se colocar como um país da paz, como um país mediador, mas não como um país que apoia a Rússia e a China. Lembrando que o Brasil fará uma visita daqui a pouquinho ao G7, liderado ali pelos japoneses, em que você vai ter, né, vai ser no Japão a reunião, em que você vai ter todos os países como um país que fazem uma aliança, estabelecendo teto ao preço do petróleo da Rússia, quase todos, né, quase todos, fazendo parte ali da OTAN e tal. Então tem uma parceria interessante, o Brasil vai ser o contraponto nessa reunião. Vamos ver o que vai ser discutido. Turquia anuncia, galera, que tem preocupações porque os americanos estão financiando um estado terror, taranã, não posso falar, lista, aqui na Turquia, tá? E isso tá muito na esteira do quê? Dos americanos invadindo posições no Iraque e na Síria, tá? Em momentos diferentes, né? 2003 e depois, no caso do Iraque, e depois da Guerra Civil em 2011, no caso da Síria, e estabelecendo como política, geopolítica internacional, o apoio aos curdos para acabar com o movimento como, por exemplo, do ISIS. E claro, pessoal, com as tropas também aliadas do Bashar al-Assad, no caso da Síria, tá? Não vamos ser inocentes aqui. Só que dentro dessa premissa, olha que interessante, né? A Turquia, ela sempre foi uma aliada no mundo ocidental, sempre assim mais recentemente, né? Pô, galera, durante muito tempo quis entrar para a União Europeia, tem relações importantes com os Estados Unidos, e geograficamente, geopoliticamente, ela é muito importante. Ela é a conexão entre Europa e Ásia. Pô, você pega a conexão do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, Estreito de Bósforo e Dardanelos, passa pela Turquia. A Turquia, geograficamente, tem muitas pessoas, é muito relevante, é uma conexão Oriente-Ocidente e sempre esteve debaixo da asa do Ocidente. Isso vem mudando. E eu acho que assim, o ponto de ruptura ainda maior foram os americanos financiando os curdos para combater o ISIS e não pensando que os curdos, segundo a visão da Turquia, poderia ficar contra os turcos, né, pegar essas armas, equipamentos, treinamentos dados pelos americanos para formar o Kurdistão. Afinal, o grande sonho dos curdos é ter o Kurdistão em territórios da Turquia, da Armênia, da Síria, do Iraque, do Irã, tá? Então a Turquia considerou isso como uma ameaça, né, como uma geopolítica errada dos americanos. Teve rusgas também quando comprou o sistema de defesa russo, sendo que é um membro da OTAN, isso também desaproximou os dois países. E o Erdogan considera que nesse momento os Estados Unidos está muito mais financiando, porque a gente vai ter eleição na Turquia, hein? O opositor ao Erdogan do que propriamente o Erdogan. Então a Rússia, com essas críticas feitas ao financiamento do Estado terror, né? E com a aproximação frente aos russos, penso eu que se o Erdogan continuar no poder, isso vai ser bastante crítico para os americanos. Lembrando que o Erdogan, recentemente, ele apoiou, por exemplo, o acordo entre Arábia Saudita e Irã, mediado pelos chineses, ou seja, perdeu um pouco de hegemonia em relação à Arábia Saudita e os Estados Unidos, e fez críticas severas a Israel por todos os acontecimentos na mesquita de Al-Aqsa, o que também dá a entender, já que Israel é o principal parceiro dos Estados Unidos do Oriente Médio, que a Turquia está contra os americanos. A gente teve também o chanceler da China se reunindo com o presidente das Filipinas, o Ferdinand Marcos Jr., para finalizar um acordo sensacional para os chineses e para os filipinos. Na verdade, não foi fechado um acordo de fato, mas o início de uma promessa de negociação de aparar as arestas no mar da China Meridional. Essa região hoje é a região mais estratégica do mundo, inclusive tem aulas na plataforma, tá? Link na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender, tá? Mas voltando aqui. Por quê? Porque a gente tem nessas posições 1/5 de toda a pesca do mundo, grandes reservas de petróleo e de gás natural, a passagem de navios, transporte de mercadorias, galera, pra vocês terem uma noção, quase 1/3 de todos os capitais que circulam no mundo passam pelo mar da China Meridional. O Pacífico hoje é o grande eixo econômico, não é mais o Atlântico, há bastante tempo, inclusive, e com países como Malásia, Indonésia, Filipinas, Brunei, Camboja, Vietnã, galera, países novos tigres asiáticos, antigos tigres asiáticos, é um ponto de industrialização de bens duráveis, produtos de alta tecnologia. Isso é fato, tá? E óbvio que a China alega, até por motivos históricos tal, que ela tem que ter o domínio sobre aquele mar da China Meridional, enquanto outros países como Vietnã, Filipinas tal, consideram que não. E talvez as Filipinas sejam o principal rival. E aí as Filipinas se aproveitando dessa rivalidade com os chineses e dos interesses que os americanos têm em criar zonas de influência no mar da China Meridional, finaliza acordos, apesar dos americanos e os filipinos já terem tido problema no passado. Os Estados Unidos invadiu as Filipinas, tá? Mas hoje as Filipinas têm bases militares americanas e anunciaram recentemente mais 4 bases, sendo que algumas dessas bases estão inclusive direcionadas em direção à
Taiwan. A gente sabe que além da região do Mar da China Meridional, que é estratégico para os interesses americanos, vide Aliança AUKUS, vide a parceria que faz com o Japão, cara, convenhamos, né? Os Estados Unidos faz acordo com as Filipinas por quê? Porque adora os belos olhos aí do Ferdinand Marcos Jr.? Claro que não, porque tem interesse em combater o avanço dos chineses. A China é o inimigo dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, acho que está mais que claro isso, né? Com essa reunião que foi feita entre a chancelaria da China e das Filipinas, as Filipinas acusam que a China impede os filipinos de fazerem pesca, de explorarem suas ilhas. A China, ela fica construindo ilhas artificiais em cima de recifes corais e colocando bases militares, colocando pontos de vigia, expulsando navios filipinos que estão fazendo pesca. Então essa reunião foi para tentar parar as arestas, porque a China sabe que o que mantém bases americanas nas Filipinas é a animosidade com os chineses. Se a animosidade ela for reduzida, não tem por que as Filipinas manterem bases militares americanas no seu território. Os Estados Unidos já demonstram preocupação com essa recente aproximação, muito longe de ser um acordo ainda, tá? Filipinas e China são sim rivais geopolíticos, mas já marcou, por exemplo, uma reunião Biden e Ferdinand Marcos Jr. para maio. Tá, em maio vai acontecer uma reunião entre os dois, muito possivelmente para discutir o fortalecimento dessa parceria, ou a tentativa. As Filipinas tá no jogo geopolítico, colocando como oposição China e Estados Unidos, para variar. E para finalizar, galera, a gente teve também notícias importantes acerca do conflito Rússia e Ucrânia. A gente está falando, por exemplo, que tá finalizando agora, né, o período de Ramadã, e a Rússia é um país que, embora seja de maioria cristã ortodoxa, pô, galera, você tem, principalmente ali próximo da região do Cáucaso, mais ao sul da Rússia, uma grande presença de muçulmanos. E nas principais capitais também, né? Moscou, São Petersburgo, tal. É fato, galera, que você tem nas principais metrópoles uma presença de muçulmanos bem grande. E a gente tem rivalidades entre os dois grupos há muito tempo. Não se dão bem, galera. Grande parte, né, dos cristãos e dos muçulmanos. Só que a gente teve até conflito, né, na Ingushétia, na Chechênia, por exemplo, que anunciou o separatismo, quando Putin assumiu o poder, foi lá, invadiu a Chechênia e retomou o território. Mas a gente teve um acordo entre o Kadyrov, que é o líder da Chechênia, dos muçulmanos, né, de parte dos muçulmanos, e do Putin. Hoje o Kadyrov, inclusive, pega suas tropas para lutar em favor dos russos contra os ucranianos. Isso é fato, tá? Só que as rivalidades, elas continuam. Tanto que, por exemplo, a gente teve manifestações pelo fim do Ramadã, manifestações no sentido positivo, né? E aí 250 mil pessoas ocuparam ali as ruas das principais cidades. Só que, ao mesmo tempo, os cristãos ortodoxos estão impedindo a construção de uma mesquita para 60 mil pessoas nas metrópoles russas. E os muçulmanos alegam, poxa, mas cadê a liberdade religiosa? O Kadyrov está até apoiando Putin na guerra da Rússia. E isso está gerando uma certa animosidade, inclusive com membros do exército da Chechênia, que está lutando pró-Rússia, falando que se essa mesquita não for construída, isso vai significar um apoio dos chechenos para os ucranianos e não mais para os russos. Eles vão pegar as armas, os treinamentos, enfim, e lutar contra os russos. Então o Putin está meio que numa sinuca de bico, porque parte da população mais cristã ortodoxa é contra a presença desses muçulmanos, mas se os muçulmanos não tiverem a sua mesquita concluída, eles vão ter o exército da Chechênia lutando contra os russos. É uma situação, galera, que desperta perigo, claro. É óbvio que não são os 250 mil muçulmanos que foram pelas ruas aí das principais metrópoles que protestaram contra o governo da Rússia, tá? Isso não é verdade, mas mesmo assim os protestos foram grandes de parte desses muçulmanos celebrando o fim do Ramadã. E também temos notícias relacionadas à ISW. Para quem não sabe, pessoal, o Instituto para Estudo da Guerra, que tem sede nos Estados Unidos, isso é bem importante da gente ressaltar, tá? Então, óbvio que é um órgão bastante partidário, anunciando, inclusive com algumas imagens, com alguns mapas, pontos de satélite, que os ucranianos estão retomando posições em Kherson. Kherson é um dos territórios invadidos pela Rússia e que, inclusive, na época, lembro bem, ficou quase como um ponto de virada, ou um início do ponto de virada, porque Kherson foi invadido pelos russos e os ucranianos conseguiram retomar umas das margens de Kherson. Kherson é dividido quase ao meio pelo rio Dnipro, e aí a parte mais próxima da Ucrânia foi retomada pelos ucranianos, inclusive na capital, sendo retomada pelos ucranianos, e o restante ali pelos russos. E assim tá há uns bons meses. Foram divulgadas imagens com relatos de alguns membros do governo ucraniano também, confirmando essa posição da ISW, que a Ucrânia partiu para cima de algumas posições, inclusive, por exemplo, da aldeia de Dashi, que é um ponto mais rural ali das posições, e retomou parte de Kherson. Isso pode ser encarado de algumas maneiras. Primeiro,
A Rússia, será que estava interessada nessas posições mais rurais? Ou será que está se locando somente nas grandes metrópoles, até para fazer uma logística militar maior? Não sabemos. Isso pode ser, por exemplo, uma distração. Olha, os ucranianos vão começar a atacar essas posições e vão fazer um ataque por outras posições, porque, lembrando, é a promessa dos ucranianos começar um contra-ataque no fim da primavera. Tá chegando, galera, tá chegando. E a gente tem a aliança dos tanques se formando, os MiG-29 da Polônia, da Eslováquia, a Dinamarca prometendo, também chegando ali para os ucranianos. E é fato que talvez o contra-ataque esteja se formando. Pode ser uma distração para um futuro contra-ataque, ou pode ser, segundo algumas interpretações, que o contra-ataque já começou, que ele vai começar por Kherson, que é um estado dividido, né, ao meio hoje, parte ucraniano e parte russo, para partir para cima de Zaporizhia, Lugansk e Donetsk e reconquistar todos os territórios invadidos pela Rússia, inclusive a Crimeia. Será? Lembrando que os membros do governo russo já falaram que a Crimeia não voltará para os ucranianos sem uma guerra nuclear. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.